O Holocausto é um evento histórico que marcou a humanidade e mudou para sempre o rumo do mundo. Milhões de judeus foram perseguidos e assassinados pelo regime nazista na Segunda Guerra Mundial, deixando uma herança de dor e sofrimento que ainda ecoa hoje. É importante não comparar o Holocausto com outros conflitos, já que seu impacto único e devastador deve ser reconhecido e lembrado. Nesse vídeo, abordaremos o Holocausto e os principais itens relacionados a ele, como o que levou à perseguição e ao genocídio dos judeus, as vítimas e as consequências do evento, como a guerra de Israel e Hamas se compara ao Holocausto e as divergências entre eles, a situação na faixa de Gaza e como ela está relacionada ao conflito. Esses tópicos são importantes para compreender o impacto do Holocausto e como ele afeta ainda hoje o mundo. Assista até o final para aprender mais sobre esse assunto e para refletir sobre as lições que ele nos ensina. O Holocausto foi um evento histórico trágico e único, que marcou a humanidade e mudou para sempre o rumo do mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista perseguiu e assassinou milhões de judeus e outros grupos perseguidos, deixando uma herança de dor e sofrimento que ainda ecoa hoje. O Holocausto começou com a ascensão ao poder dos nazistas na Alemanha em 1933. O regime propagava ideias racistas e antissemitas, considerando os judeus uma raça inferior e culpando-os pelos problemas da Alemanha. Os judeus começaram a ser privados de seus direitos e segregados da sociedade. Em 1941, a perseguição escalou para a implementação do solução final, o genocídio sistemático dos judeus. Milhões foram enviados a campos de concentração, onde eram submetidos a condições desumanas, forçados a trabalhar como escravos e assassinados em câmaras de gás. Além dos judeus, outros grupos perseguidos, como os ciganos, homossexuais, deficientes e opositores políticos, também foram vítimas do regime nazista. A magnitude do horror do Holocausto só foi revelada ao final da guerra, quando as tropas aliadas libertaram os campos de concentração e encontraram milhares de corpos esquálidos e centenas de milhares de sobreviventes em condições precárias. O mundo ficou chocado e jura nunca mais. O Holocausto é um lembrete do que pode acontecer quando o ódio e a discriminação forem tolerados e levados ao extremo. É um exemplo de como o preconceito pode escalar para a violência e o genocídio, e de como os valores de tolerância, respeito e humanidade devem ser defendidos. O Holocausto nos ensina a importância de aprender com o passado e de trabalhar para uma sociedade mais justa e inclusiva. O conflito entre Israel e o mundo árabe tem raízes históricas e complexas, que remontam ao século XX. As tensões começaram a surgir com o crescimento do zionismo, um movimento político e nacionalista judaico que defendia a criação de um Estado judeu no território da Palestina. A colonização zionista e a imigração de judeus para a região provocaram tensões com os árabes locais, que temiam perder suas terras e direitos. Em 1947, a Organização das Nações Unidas aprovou um plano de partilha da Palestina entre judeus e árabes, que resultou na criação do Estado de Israel em 1948. A decisão provocou a fuga e a expulsão de centenas de milhares de palestinos, o que aprofundou as tensões e levou a uma série de guerras e conflitos entre Israel e os países árabes vizinhos. O conflito entre Israel e o Hamas, um grupo islâmico palestino, é um capítulo recente dessa longa disputa. O Hamas foi fundado no ano de 1987 como uma organização de resistência contra a ocupação israelense da faixa de Gaza e do território ocidental. Desde então, o Hamas tem lutado contra Israel através de ataques com mísseis e atentados suicidas, enquanto Israel respondeu com operações militares e bloqueios contra a faixa de Gaza. O conflito entre Israel e o Hamas tem se agravado em várias frentes, com um ciclo de violência e retaliações que causaram muitas vítimas e sofrimento para as populações de ambos os lados. A situação na faixa de Gaza é particularmente crítica, com a população sofrendo com a falta de acesso a recursos básicos como água, eletricidade e saúde. As tentativas de paz e negociações entre Israel e o Hamas têm sido intermitentes e sem sucesso, devido às profundas divisões e à ausência de consenso sobre a solução para o conflito. A situação permanece delicada e a procura por uma solução duradoura e justa continua sendo uma das principais questões do Oriente Médio. Em março de 2010, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma visita histórica ao Museu do Holocausto em Jerusalém, Israel. A visita marcou a primeira vez que um presidente brasileiro fez uma visita oficial ao país e foi vista como uma demonstração de solidariedade aos judeus que sofreram durante o Holocausto. Durante a visita, Lula teve a oportunidade de conhecer o museu e aprender sobre o sofrimento dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Ele também depositou flores em memória dos milhões de judeus assassinados durante o Holocausto.
Essa visita foi importante para fortalecer as relações diplomáticas entre Brasil e Israel e marcou um momento histórico na relação entre os dois países. No entanto, recentes declarações polêmicas do presidente sobre o Holocausto e a situação na faixa de Gaza podem ter causado tensão nas relações entre Brasil e Israel. As declarações recentes de Lula não apenas reacenderam a controvérsia original, como também levantaram novas preocupações sobre a posição do Brasil em relação ao conflito israelo-palestino e à questão do antissemitismo. A reiteração das comparações do presidente com o Holocausto causou preocupação entre líderes judaicos e defensores dos direitos humanos, que temem que isso possa contribuir para uma maior polarização e hostilidade em relação aos judeus no Brasil e no exterior. Além disso, há receios de que as declarações de Lula possam afetar a posição do Brasil em negociações internacionais, bem como as relações diplomáticas com o governo de Israel e com outros países envolvidos no conflito. Os comentários recentes de Lula também provocaram debates sobre a liberdade de expressão e a tolerância no país. Muitos questionam até que ponto uma figura pública pode fazer declarações que podem ser vistas como ofensivas ou divisivas, especialmente em um contexto de tensões étnicas e religiosas. As declarações de Lula sobre o conflito israelo-palestino e o Holocausto geraram uma série de reações e discussões em todo o mundo. Embora o presidente tenha buscado esclarecer seus comentários posteriormente, muitos líderes políticos e especialistas continuam a questionar as implicações dessas declarações para a política internacional e as relações entre o Brasil e outros países. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reagiu fortemente às declarações de Lula, reafirmando o compromisso de Israel com a defesa de seus interesses nacionais e a segurança de seu povo. Netanyahu também criticou a comparação entre o Holocausto e o conflito israelo-palestino, considerando-a uma forma de relativizar o sofrimento dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, líderes árabes e palestinos mostraram apoio a Lula e defenderam sua posição sobre a situação na faixa de Gaza. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, afirmou que as declarações do presidente brasileiro refletem a realidade do sofrimento dos palestinos sob o regime de ocupação israelense. Na esfera internacional, as declarações de Lula levaram à expulsão do Brasil do grupo de negociações intermediadas pela União Europeia para a solução do conflito israelo-palestino. A decisão foi anunciada pelo alto representante da União Europeia para Assuntos Estratégicos, Josep Borrell, que declarou que as declarações de Lula não contribuem para um ambiente propício à mediação. Muitos analistas acreditam que as declarações de Lula poderão prejudicar as relações diplomáticas entre o Brasil e outros países envolvidos no conflito, bem como o papel do Brasil como mediador internacional. Outros defendem que as declarações de Lula são uma forma de denunciar o sofrimento dos palestinos e chamar a atenção para a urgência de uma solução diplomática ao conflito. Independentemente das posições políticas e ideológicas, as declarações de Lula sobre o conflito israelo-palestino e o Holocausto são uma demonstração do impacto das palavras de um líder político na esfera internacional. Essas declarações revelam tanto as preocupações dos líderes políticos com questões éticas e humanitárias, quanto as disputas geopolíticas e os conflitos nacionais e internacionais que permeiam o debate sobre o conflito israelo-palestino. A guerra de Israel e Hamas é um conflito complexo e sensível, que não pode ser facilmente comparado ao Holocausto. Embora haja semelhanças em qualquer conflito, há importantes diferenças em suas naturezas, causas e escalas. A guerra de Israel e Hamas envolve a disputa pelo controle do território e a busca por segurança e soberania. Enquanto há vítimas em ambos os lados, a escala e a natureza do conflito são muito diferentes do Holocausto. Os objetivos do conflito não são eliminar um grupo étnico ou religioso específico, como no caso do Holocausto. O Holocausto foi um genocídio sistemático e planejado contra os judeus e outros grupos perseguidos, orquestrado pelo regime nazista. Ele envolveu a perseguição, a privação dos direitos humanos básicos e o assassinato em massa de milhões de pessoas. O Holocausto foi um evento único na história, com uma escala e uma natureza específica. Essas comparações inadequadas podem levar a tensões e conflitos, além de diminuir o sofrimento dos judeus durante o Holocausto. É importante que as figuras públicas e líderes políticos sejam cuidadosas ao abordar tais assuntos e que tenham em mente os sentimentos e perspectivas de todas as partes envolvidas. É necessário ter empatia e respeito pelas vítimas do Holocausto e pelas diferentes realizações
realidades dos conflitos contemporâneos. Em vez de fazer comparações inadequadas, deve-se promover a compreensão e o diálogo entre as partes envolvidas nos conflitos contemporâneos. É importante que as partes envolvidas busquem soluções pacíficas e equilibradas para os conflitos, em vez de escalá-los e causar mais sofrimento e destruição. As recentes declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o conflito israelo-palestino e o Holocausto têm sido consideradas irresponsáveis por muitos analistas políticos e especialistas em relações internacionais. Essas declarações podem ter implicações na política externa do Brasil e no processo de impeachment do presidente. Além disso, as declarações de Lula podem afetar as relações do Brasil com outros países, especialmente com Israel e os Estados Unidos, dois importantes parceiros comerciais e diplomáticos. Essas declarações também podem comprometer a imagem do Brasil internacionalmente e prejudicar a capacidade do país de atuar como mediador em conflitos internacionais. Em relação ao processo de impeachment, é importante considerar o artigo 5º, inciso 3, da Lei 1079 de 1950, que trata do processo de impeachment no Brasil. Este artigo estabelece que comete crime de responsabilidade o presidente da República que cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Embora ainda seja cedo para afirmar que as declarações de Lula configuram um caso de impeachment, elas podem ser usadas como argumento por aqueles que defendem a destituição do presidente. No entanto, é importante lembrar que o processo de impeachment no Brasil envolve uma série de etapas e requer a apresentação de provas de crime de responsabilidade. A decisão final sobre o impeachment é de responsabilidade do Congresso Nacional e deve ser tomada com base em critérios jurídicos e políticos. Antes de encerrarmos este vídeo, queremos incentivar vocês a mergulharem mais fundo no assunto e tirem suas próprias conclusões. O conflito israelo-palestino é um tópico complexo e delicado, e é importante abordá-lo com conhecimento e sensibilidade. Aliás, se vocês gostaram do nosso conteúdo, não se esqueçam de dar um joinha no vídeo e se inscreverem no nosso canal. Se achar nosso trabalho útil e que merece apoio, considerem nos seguir nas redes sociais e compartilhar nossos vídeos com os amigos e familiares. Enfim, muito obrigado pela companhia. Até a próxima!